Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A dona Ana Nery chegando agora, a Mari Alves dos Santos, o Jussier Costa aí, a dona Neuza, a dona Celeste, a todo mundo que está aqui presente, o seu José Alves. Copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Vai chamando a galera para estar aqui ao vivo. Estamos com 76, vamos chegar a 350. Infelizmente, a gente vai falar da perda agora, pessoal, de uma situação que aconteceu, de um esfaqueamento em Minas Gerais. A gente vai falar sobre a prisão, que é a decisão do ministro Alexandre de Moraes, dirigida a algumas pessoas atreladas ao PL. A gente também vai falar sobre o afastamento do presidente, né? A gente sabe que está a pauta, está faltando poucas assinaturas, a gente vai comentar tudo agora na íntegra. Só peço que vocês copiem e colem essa grande live, essa super live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Chama a galera para estar aqui ao vivo comigo, sobre o caso também do Ramagem, sobre o caso do STF, a briga entre os ministros dentro do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, vamos por partes. Uma adolescente é morta por colega dentro da sala de aula em Uberaba. Doutor, o que aconteceu? A adolescente de 14 anos foi morta dentro da sala de aula em um colégio particular de Uberaba, em Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro. Nesta hora, a vítima Melissa Campos foi atacada com uma tesoura, pessoal, na região do tórax por um colega da mesma idade durante a aula. O professor estudante de medicina tentou socorrer Melissa antes da chegada do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas ela estava sem vida quando os socorristas chegaram. E, infelizmente, pessoal, o suspeito aí teria usado uma tesoura para atingir a vítima durante a aula. Após o ataque, ele fugiu por um campo nos fundos da escola, mas foi localizado e apreendido hora depois. O adolescente foi levado à delegacia, acompanhado por responsáveis e advogados. As motivações do crime ainda estão sendo apuradas. Melissa Campos era filha de um dos coordenadores pedagógicos, pessoal, da instituição, que teria tentado socorrer a filha, mas sem êxito. A mãe da vítima também é profissional da educação. Apesar dos esforços, a adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da escola. O sepultamento está acontecendo agora em clima de forte emoção. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que deve ouvir testemunhas e reunir mais informações para entender a dinâmica aí do crime. E o nosso canal aqui, sempre passando as informações, mas também prestando solidariedade a toda a família dessa adolescente Melissa. Pessoal, estamos com 198, vai dando like, vai compartilhando. Vamos chegar neste exato momento a 250 pessoas ao vivo. E também, pessoal, a Justiça, a dona Ileide, o Jussier, agora, condenou aí a Janja, devido às viagens dela, ela já retornou para o Brasil, mas teve uma apuração aí que o deputado Nicolas acionou e a Justiça fez algumas condenações neste exato momento. Pessoal, a impiedosa surra de Nicolas em Hindenburg, possível plano do Kassab deixa Lula fora e contempla uma mulher, uma revelação na política, o inexplicável voo solitário de Janja e a missão invisível. Restaurante tradicional do Leblon, Rio de Janeiro, fecha novamente as portas e agora parece ser para sempre. O fato que poucos perceberam, mas que mais aterrorizou o Planalto na votação do Ramagem, na data de hoje. E o IBGE do PT põe o mapa mundi de cabeça para baixo e vira chacota. O Itamaraty, sob Lula, acaba de protagonizar o maior vexame diplomático da sua história, a vida, a obra e a história do Papa Leão XIV aí, vídeo com Lula reclamando da taxa de juros, volta a viralizar e não há nenhuma explicação. Bessias ataca Nicolas e recebe resposta desmoralizante e ameaçadora. Neste exato momento, a gente também vai falar sobre a decisão que acabou de chegar agora do Hugo Mota e sobre o afastamento dele aí da Câmara. Doutora, como assim? Vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo também. Muitos de vocês ainda não estão inscritos. E, pessoal, policial ontem acabou sendo baleado. Ontem, infelizmente, o policial foi baleado e está em estado grave. O parceiro trocou tiros, mas os marginais fugiram. Hoje a rota achou o Paquito
e o final vocês vão ver no vídeo que a gente vai compartilhar também sobre a notícia aí do ministro Alexandre de Moraes sobre o INSS e sobre algumas coisinhas que eu vou compartilhar agora na íntegra com vocês. Peraí, pessoal, olha só. Deixa eu voltar, pessoal. Ainda não tem o nome do baleado, mas já tem o apelido. Ali no local, eles descobriram que esse bandido, que esse suspeito, porque ele ainda não foi condenado, certo? Vamos tratar de suspeito, vamos obedecer a legislação. A informação é que esse suspeito, que foi baleado agora, ele é conhecido como Paquito. É isso? É Paquito é alguma coisa. Tem Paquito da favela, exatamente. A informação que foi repassada é que este é o Paquito da favela. O estado de saúde dele é gravíssimo. Passar, como é que está o cabo que ontem foi baleado pelo Paquito da favela? O cabo, infelizmente, continua numa situação gravíssima. Foi um tiro na cabeça. Ele está na UTI do hospital. Esse é um caso que nós mostramos para vocês ontem. Uma viatura da polícia foi abordada pelos marginais. Tinham 2 PMs ali dentro, um major e o cabo que dirigia. O cabo foi atingido na cabeça e o major desceu da viatura, começou a trocar tiros com os marginais que fugiram. Esses marginais não tinham sido encontrados ainda, mas o Paquito da favela acaba de ser baleado. Vários policiais da rota estão no local, nós já contamos várias viaturas e eles estão fazendo algumas revistas. Na Zona Leste do estado de São Paulo. Vamos prestar atenção aqui. Eis-me aqui, Sidney Varela, da cidade de Osasco. Não saia daí, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Não saia daí. Ouça o que eu vou falar primeiro da parte de Deus, no livro de Salmos 118, verso 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deixa eu dizer algo para você. Se não fosse a misericórdia de Deus sobre a minha, sobre as nossas vidas, nós não estaríamos mais aqui. Mas eu tenho um recado para aqueles malfeitores. Há tempo ainda de se arrepender. Cadê o STF para dar 48 horas para o governo atual se explicar? Cadê o governo atual? Cadê o ST? Nada. Nada, não tem? Não tem? Vamos aguardar, né? Graças a Deus em primeiro lugar e aos nossos heróis da Polícia Federal, das polícias regionais civil, né? Graças a Deus. Tu vai ver tanta coisa. Tu vai ver tanta coisa. A chave do cofre do Banco do Vaticano agora está sobre o meu controle. Sobre o controle do novo Papa Robert Francis. Um cardeal, né? Conservador, a priori. Um cardeal que preserva a família, os direitos da família, americana. Deixa eu parar aqui, pessoal. Eu vou voltar com vocês a transmissão agora neste exato momento. Pessoal, comboio das FA Indiana na fronteira com o Paquistão agora neste exato momento. Moraes levaria 50 milhões para fraudar as eleições, disse o Jair Messias Bolsonaro. Eu vou colocar na íntegra e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o afastamento do presidente da Câmara. Vai dando like, vai compartilhando. 22, muito antes dos escândalos do USAID. Diga-se de passagem. Ele ainda é presidente. Ele ainda é presidente. Antes das eleições. Exato. Antes de aparecer os escândalos. Antes da divulgação dos escândalos do USAID. Aí tá aqui, gravação foi apreendida pela Polícia Federal em um computador de Mauro Cid. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro disse em uma reunião realizada em 5 de julho de 2022, ou seja, julho, agosto, setembro, outubro, 3 meses antes das eleições, que Alexandre de Moraes, ministro do STF e presidente do TSE à época, ex-namorado Kassab, teria recebido. Sim, que eu estou acrescentando uma pergunta. O aposto aí explicativo. Posso? Meu irmão. Vamos lá. Não pode dizer nada, não. Teria recebido 50 milhões de dólares para supostamente fraudar a eleição de 2022. Ora, jamais variou. O ex-chefe do Executivo também citou que outros magistrados da Corte Eleitoral, como Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, teriam sido pagos pela prática fraudulenta. A gravação foi obtida em um computador apreendido pela Polícia Federal com o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. E por que o Mauro Cid virou um alvo tão pesado para o Moraes? Por que será, né? Em um dos trechos, o ex-chefe do Executivo afirmou não ter provas do recebimento desse pagamento por parte dos ministros do STF, mas que não resta dúvida de que ele teria sido feito. Será que é grana que tem nisso? Eu chutei um número aleatório.
e já fui convidado para locais cabulosos aqui em Brasília, declarou Bolsonaro. Isso é um áudio. Depois, Bolsonaro diz que não se importa em perder as eleições, mas sim em perder a democracia, por uma ação orquestrada nos bastidores. Lembrando que julho de 2022 foi quando teve a reunião, não foi? Quando teve a reunião com os embaixadores? Aham, sim. Em resposta a uma reunião anterior do Edson Fachin, que era o presidente do TSE na época, com os mesmos embaixadores. Mas aí não disse só sobrou pro... Pessoal, estamos com 208. Vai compartilhando aí nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Vamos chegar, Lucivaldo Romano, a 250. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a questão do afastamento do presidente Hugo Motta, sobre a questão também da urgência da anistia, todos os detalhes agora, neste exato momento. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Bolsonaro. Aí não disse ele falou isso nessa reunião, né? Não, isso foi reunião interna. Aí, eu posso ler aspas aqui? Pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudulenta. Os caras não têm limite. Eu vou falar que o Fachin tá levando uns 30 milhões. Não vou falar isso aí, que o Barroso tá levando uns 30 milhões. Não vou falar isso aí, que o Alexandre de Moraes tá levando 50 milhões. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse é o conteúdo. Tem o áudio, né? Pessoal, questão de fraudar as eleições aí no nosso Brasil e principalmente no recebimento de milhões neste exato momento. Pessoal, vou compartilhar agora também a questão aqui de uma mãe que chegou para mim agora, olha só. Eu não criei meu filho para isso, me desculpa. Gente, desculpa, eu tô com tanta vergonha de vocês. Vai de cima dele aí o pé. Vai. Qual a idade Me dele? perdoa, 18, me perdoa, gente, me desculpa. Ai, Jesus. Deus tirou. Até onde eu nasci, o corpo do meu filho, tu faz isso comigo. No dia das mães. Por que tu fez isso comigo? Por quê? Eu perdi um até onde eu nasci, o corpo do teu irmão, cara. Eu não te criei pra isso. Por que tu fez isso comigo? Ai, é o presente que tu me deu no dia das mães. Pessoal, neste exato momento, triste para uma mãe, vocês filhos, antes de pensar em fazer algo ilegal, pense nos familiares e não no seu próprio umbigo. Deus abençoe essa mãe aí. O filho possivelmente morreu aí. Na verdade, algum policial baniu, né? Na verdade, atacou aí, porque possivelmente estava fazendo coisa errada neste exato momento. Pessoal, o STF formou a maioria para derrubar a decisão da Câmara de suspender a ação do suposto golpe para todos os envolvidos e manter imparcial para a ramagem. A sustentação é para os crimes de dano qualificado contra o patrimônio e deterioração do patrimônio tombado apenas para o deputado. E Marco Antônio Costa, o Superman, anuncia sua pré-candidatura para o Senado pelo estado de Minas Gerais. Eu conversei com o Bolsonaro sobre isso, ele aprovou a iniciativa. Então, agora o Marco Antônio Costa, o Superman, realmente, pessoal, ele que fazia o negócio do Superman, coloca aí nos comentários, agora que eu estou olhando para o rosto dele, ele vai se candidatar para senador aí pelo estado de Minas Gerais. E, pessoal, Hugo Motta, presidente da Câmara, revoga o ato de prerrogativas de líderes e dificulta a obstrução aí da Câmara agora, neste exato momento. E também, mais uns detalhes, o ministro Alexandre de Moraes multou a Carla Zambelli e o hacker em 2 milhões e também determina a prisão da Carla Zambelli, e a deputada, a 10 anos de prisão. Recusa do governo Lula em classificar o PCC e CV como terrorista gerou uma repercussão internacional entre alguns países. E, pessoal, o deputado Luiz Felipe apresenta o PRC para alterar o regimento interno da Câmara, tornando possível afastar o presidente da casa. Se 171 deputados assinarem o pedido hoje, o presidente é afastado temporariamente. Após isso, o plenário vota, se destitui ou reconduz. Vou colocar aqui
ao vivo para todos vocês este detalhe. Vai dando like, vai compartilhando. O Júlio chegando agora, preste bastante atenção. Não, essa questão da anistia, várias lamentos. Olha, vocês devem estar acompanhando o que está acontecendo em termos de pautar ou não essa questão da anistia, várias CPIs também que estão sendo pautadas, e como o presidente de Câmara está basicamente olhando para o outro lado e dizendo não vou pautar. Então isso é um problema, porque o nosso sistema político já deveria ter um mecanismo de convocar uma nova eleição, através de 1/3 dos deputados, fazem lá umas assinaturas, convocam uma nova eleição, e se a maioria absoluta quiser, remove ele das suas funções. Se não se aplica a ele, pode se aplicar a outros que também foram eleitos para compor a mesa. É importante a gente ter esse projeto aqui no Brasil, porque isso melhora o sistema. Esse projeto foi protocolado por mim ainda na legislatura passada, durante a presidência do Lira. Claro que a gente não teve uma tramitação ainda fluida com relação a isso. Está na CCJ, estamos esperando aí que haja deputados que queiram se engajar e fazer a relatoria disso e defender isso na CCJ para que possa ser pautado nas próximas etapas. Mas é importante a opinião pública estar em torno disso, porque caso contrário, o presidente de Câmara trava tudo. Ele consegue vender o legislativo para uma agenda que não é do legislativo, vende para a agenda do executivo, do judiciário. Os deputados não querem isso, na sua maioria. No entanto, como ele tem todo esse poder e ele é irremovível, o que acontece? A gente acaba ficando na mercê da agenda que ele vendeu, que está influenciando ele. Então a gente precisa ter um mecanismo de defesa dos interesses dos parlamentares. É um mecanismo de fazer novas eleições, convocar novas eleições a qualquer momento, para a gente ter, de fato, uma representação íntegra do que seria a vontade do legislativo. Um abraço. Pessoal, o afastamento aí do Hugo Mota seria imprescindível. Estamos com 159, vai dando like, vai compartilhando. Pessoal, jornalista detonou o Luiz Inácio Lula da Silva e disse que ele nunca sabe de nada, nem no Mensalão, nem na no Petrolão e agora nem no INSS. O Luiz Inácio Lula da Silva não sabe de nada nunca. E também aí, o governo do Luiz Inácio Lula da Silva liberou homenagem a prostíbulo no estado de São Paulo pela Lei Ronald. A produtora poderá captar 1,3 milhão para contar a história aí do Tabariz Dance, que funcionou na capital até 1934. Pessoal, o ministro Alexandre de Moraes vota pela suspensão parcial de ações contra a ramagem. Em nenhuma hipótese, a Constituição Federal estabeleceu a possibilidade de suspensão da atividade jurisdicional do STF pelo Poder Legislativo. E também, INSS vai devolver 292 milhões a aposentados vítimas de fraude, valor bem abaixo de 6 bilhões que foram roubados. E também, Alexandre de Moraes vota para manter o processo contra a ramagem por 3 crimes, mesmo após a Câmara sustar o processo. O ministro Alexandre de Moraes não está fácil. E também ele condenou, pessoal, a deputada Zambelli a 10 anos por suposta invasão ao CNJ. E aí o Lula abandona a Amazônia e desmatamento cresce em 55% em abril, com 270 quilômetros quadrados devastados aí no mês passado. E Lula agradece a acolhida de Putin e fala em retomada de sonhos que construiu como presidente aí, russo. Neste exato momento, ele também está com o ditador Maduro. Pessoal, Lula destrói os Correios, estatal tem prejuízo de 2,6 bilhões em 2024, o maior desde o ano de 2016. Sob Lula, entidades suspeitas de fraudes arrecadaram 253% mais via descontos no INSS. A AGU vai proceder criminalmente o senador Flávio Bolsonaro por associação de Lula ao PCC e ao CV. A Marcola e Fernandinho Beiramar em um post em sua rede social. Augusto Nunes detona Barroso e diz que eles poderiam se negar a julgar coisas que não estão na competência do STF. Barroso recuse-se, como fazem os americanos quando alguém aparece lá e quer que a Corte Suprema julgue o que não é de sua alçada. Pessoal, neste exato momento, a Justiça também, antes de vocês saírem, eu peço bastante atenção de vocês, a Justiça também, ela concedeu uma posição do deputado Nicolas a respeito da Janja, dessas viagens que ela foi fazer, sem prestar esclarecimento e principalmente, lambendo aí o dinheiro da população. Foi protocolado na data de hoje e agora a gente vai acompanhar todo o trâmite, a respeito disso. Eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês, a Ana Lúcia, pela presença, pelo compartilhamento. Peço que vocês se inscrevam nesse canal, curta, compartilha, dê o supercheck, valeu demais, se torne membro, dê o joinha aí, se inscreva e a gente volta à noite, tá bom?
Obrigado, pessoal, pela presença, pela paciência. Muito, muito, muito obrigado. Vai compartilhando, vai se inscrevendo e vai dando like.